Part 4. A colheita em todas as nações. Há 3 estágios em cada grande obra de Deus. Primeiro, é impossível. Depois, torna-se difícil. Em seguida, é feita. Hudson Taylor. Capítulo 11. Entendendo a hora. Não negligenciem o jejum de 40 dias, ele constitui uma imitação da vida de Cristo. Ignacio de Antioquia, 35 a 108 de fé. João disse a respeito do Cordeiro, Jesus, que, quando ele viesse, nós saberíamos de sua chegada porque Jesus batizaria a terra com o Espírito Santo e com fogo. Quando clamamos por um novo movimento Jesus, estamos pedindo exatamente isso. A morte do Cordeiro desde a criação do mundo, vê Apocalipse 13.8, é a ideia de Deus para a total redenção. Assim, Jesus é um movimento de salvação, cura, libertação e justiça. O que Jesus conseguiu sozinho, o Espírito Santo anseia fazer em massa. Com este livro, estamos convocando uma nova era de sinais, maravilhas e evangelismo em massa. Batizar as pessoas com o Espírito Santo e fogo representa 1. Purificação, libertação de vícios pessoais, luxúria, letargia e todas as outras imoralidades. 2. Empoderamento, explosões do Pentecoste por todo o planeta, combinadas com ousadia para a proclamação do Evangelho e milagres para acompanhar a palavra do Senhor. 3. Replicação. A próxima colheita é tão abundante que precisamos nos unir mais que nunca ao grito de guerra do Cordeiro. Peçam ao Senhor da colheita que cala trabalhadores para a sua colheita. C.F. Lucas 10.2. O segredo do poder de Jesus, segundo Maes Chavda, é revelado nos versículos 1 e 14 de Lucas 4. Depois de ser levado pelo Espírito para confrontar Satanás no deserto, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, v 14. Antes da tentação no deserto, a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito. No final da tentação no deserto e de 40 dias de jejum, Jesus havia derrotado Satanás completamente e saiu daquela experiência no poder do Espírito. Nota 1. Em outras palavras, se seguirmos os passos de Jesus, inclusive a fornalha do jejum, o Filho ungido compartilhará sua unção com alegria. Nós também começaremos a criar um modelo sustentável para avivamento perpétuo por meio da sincronização das gerações. O bastão nunca cai porque, no jejum, os pais e as mães espirituais produzem perpetuamente filhos e filhas dinâmicos, duplamente ungidos, que crescerão para fazer o mesmo, geração após geração. Será que alguém já tentou realizar um movimento mundial de jejum nessa escala, marcando o tempo? A única explicação que encontro para que minha jornada tenha sentido é que o decol foi designado por Deus de uma forma pequena como uma expressão visível e tangível do movimento de jejum e oração semelhante ao de João Batista para ajudar os Estados Unidos a se voltarem para Deus, e que esse indicador profético não foi levantado por causa de João Batista, de Lou Engle ou do movimento de oração em geral, mas como os ponteiros do relógio da história apontando para um movimento Jesus explosivo, que lotará estádios com sinais e maravilhas e salvará e curará milhões de pessoas, trazendo uma deflagração da colheita no mundo inteiro. Essas afirmações audaciosas exigem o julgamento pelo corpo de Cristo e por aqueles que as leem, e muitas pessoas discordarão. Como Jogger, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse 19.10. Se, durante a leitura, você sentir o coração arder com o peso da história e o testemunho do Espírito, e o conteúdo alinhar-se com os princípios claros da Escritura, então pode ser que estamos sendo testemunhas junto com um momento fulcral na história em torno do qual o corpo de Cristo do mundo inteiro está prestes a girar. Quero afirmar enfaticamente que esse não é um empreendimento americano nem obra de um ministério qualquer. O Decol nasceu de minha oração em 1999. O que posso fazer para que os Estados Unidos se voltem para Deus? E Deus garantiu-me por meio de Lucas 1.17 que derramaria algo em meu país mais forte que a rebelião. No entanto, em termos de condições mensuráveis, os Estados Unidos parecem pior que nunca. Portanto, nos últimos anos, tenho clamado ao Senhor. A missão do Decol fracassou. Lembro-me das convocações proféticas de Bill Bright e tenho de perguntar: a palavra dele não surtiu efeito? Ou havia um cronograma mais longo, mais calculado na mobilização do céu? Enquanto nossas assembleias solenes são realizadas ao redor do mundo, tenho testemunhado que o jejum e a oração estão se tornando não apenas uma escolha de modo de vida, mas uma reação treinada à crise.
Havíamos orado para que os estádios lotassem, e Lucas 1:17 foi nosso toque de trombeta. Isso tem acontecido repetidas vezes, durante quase 20 anos, para preparar uma geração. Mas o ano de 2012 marcou uma mudança expressiva. Um grupo de líderes jovens da Ivão entrou em minha sala e começou a profetizar que o Decol deixaria de ser composto apenas de jejum e oração, mas da proclamação do Evangelho com sinais e maravilhas. Os estádios lotarão, e isso tem relação com o manto de Billy Graham chegando sobre este país. Essas palavras tocaram meu coração profundamente. Oramos juntos 2 dias e trocamos ideias sobre o que essa mudança significaria. No final daqueles 2 dias buscando a Deus, um profeta em outro estado, que não sabia o que estava acontecendo em minha sala, ligou para me transmitir uma mensagem. Na noite anterior, contou, ele recebeu uma visita do Senhor, que disse exatamente estas palavras: diga a Lu que uma mudança está chegando ao Decol. Ela não será composta apenas de jejum e oração, mas da proclamação do Evangelho com sinais e maravilhas. Os estádios lotarão, e isso tem relação com o manto de Billy Graham chegando sobre este país. Diga Lou. Quando ouvi aquelas palavras, a fé atingiu-me como se fosse um soco. Eu sabia que era a palavra de Deus. Será que Bill Bright duvidou um dia, como eu havia duvidado? Será que ele pensou: Deus, onde está o avivamento que prometeste? Todos nós lutamos quando as promessas parecem demoradas. Mas depois da visita dos jovens da Ivão, a palavra do Senhor chegou a mim com grande clareza. E recebi a resposta: se o Decol foi verdadeiramente um movimento semelhante ao de João Batista, então saiba que o movimento Jesus está chegando. A última palavra de João não foi: preparem caminho, mas, sim, vejam. É o Cordeiro de Deus. De repente, a fé nasceu em meu coração. Eu já havia visto estádios lotados de jovens nazireus orando, mas agora eu devia mudar da intercessão de arrependimento à oração cheia de fé para que o manto de Billy Graham caia sobre os Estados Unidos de maneira tão poderosa que os estádios ficarão agora lotados de salvação. Creio que nosso ministério cruzou uma linha. Creio que o mundo está cruzando uma linha. Abra as comportas do céu. Todas essas histórias representam realidades potencialmente muito maiores, porque Deus ama mover-se de forma sistemática. Enquanto muitos estão olhando para os precursores do julgamento, nós vemos claramente os precursores da colheita. O céu está ficando pesado de chuva. O Decol é uma espécie de movimento Elias de jovens proféticos com o rosto entre os joelhos que, em meio a uma seca terrível, acreditam na chuva, vê um Reis 18:42. Se for o tempo da chuva ser o dia, é um convite para orar por chuva. Se for a mudança de João para Jesus, é tempo para milhões de pessoas gemerem em oração. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Vem batizar a terra com seu Santo Espírito e com fogo. Talvez você não tenha percebido, mas o cântico de adoração popularizado por Michael W. Smith, Faz Chover, nasceu do clamor de nossos jovens pela chuva do Espírito Santo. Durante os dias do Rock the Nations, nosso grupo de adoração, Pocket Full of Rocks, escreveu esse cântico, e ele tem sido minha oração durante anos. Ele carrega muita unção porque nasceu das orações e das profecias de Deus que uma chuva serodia está certamente chegando à terra. Conforme mencionei, aceitei o chamado do Dr. Bright em 1995 para jejuar pessoalmente e organizei o Decol como uma extensão do chamado dele para que os Estados Unidos jejuassem e orassem. A grande continuidade desses eventos é realmente importante. Da mesma forma que a missão única de João Batista foi chamar o povo ao arrependimento em preparação à chegada de Cristo, o Decol tem levado de forma única e sistemática uma mensagem de arrependimento para as transgressões características da nação. Pense nos ciclos históricos examinados pela intensidade de nossas assembleias solenes. Assembleias solenes nos Estados Unidos pelo Decol. Em resposta a Lucas 1:17, rebelião da década de 1960, Washington, D.C., 2000 a 40 anos. 1962 em Geo versus Vitale, oração retirada nas escolas, Nova York, 2002 a 40 anos. 1973 Roe vs. Wade, aborto legalizado, Dallas, 2003 to 30 anos. 1967 Verão do Amor, Revolução Sexual, Nashville, 2007 a 40 anos. 1968 Direitos Civis, assassinato de Martin Luther King Jr., Montgomery, 2008 a 40 anos.
1964 Rebelião pela Liberdade de Expressão, Berkeley, 2014 há 50 anos. 1906 Novo Movimento Jesus, Reconciliação Racial, Azusa, 2016 há 110 anos. Essa é uma pequena lista de nossas assembleias solenes que exerceu influência sobre milhões de pessoas. A mensagem de arrependimento do Decol está vinculada a um apelo ao céu para reverter os efeitos secundários geracionais em cada ponto da rebelião. Como você pode ver, a parte principal disso inicia na década de 1960, quando a cultura da droga, a revolução sexual e um excesso de filosofias anticristãs inundaram os Estados Unidos. No entanto, eu me comovo com a fidelidade de Deus, porque, à medida que esses ciclos de pecado surgiram, Deus levantou um movimento intercessor para permanecer na brecha. Algo mais forte que a rebelião se levantou em nosso país. No início do Decol e dos outros movimentos sagrados, dezenas de milhares de nazireus ao estilo de João Batista tornaram-se precursores da oração e do jejum no Espírito. Isso não aconteceu por acaso. Está se antecipando uma grande visitação de Jesus na Terra. Estamos no ápice de uma consequência do movimento Jesus original. Se este livro alcançou esse objetivo, você compreende agora por que o jejum prolongado é tão importante para o quadro geral. O jejum do Dr. Bright deu origem ao movimento nazireu, que durante quase 20 anos foi preparatório para o atual momento nazireu. O momento é agora. Discernindo o agora do agora. Quando você está viajando e vê uma placa de sinalização, não para fim de ver a placa. Claro que sente um alívio e incentivo pela orientação que ela dá e a promessa de aonde ela conduz. A placa de sinalização o ajuda a saber que você está no caminho certo, mas o caminho conduz a um destino. Qual é o destino da história e em que ponto estamos do caminho? Se um movimento nazireu de consagração foi levantado na Terra, e acredito que foi, então o que a história bíblica sugere que acontecerá a seguir? Em seu livro Primeiro em Your Sign, Eu Sou o Seu Sinal, Shane Smith diz: os momentos da história não são iguais, alguns são épicos em seu significado. Nesses momentos divinos, Deus revela a si mesmo, bem como a seus propósitos, com soberania, enviando um convite para reescrever a história pessoal ou em conjunto. A nota 2. Precisamos relembrar Joel 2, porque o texto é um gabarito para os últimos dias. Dedique um tempo para relê-lo, principalmente os versículos 15 e 29, nos quais o profeta revela pelo menos 5 frutos que devem ser entendidos como produto do jejum em conjunto, não do jejum particular ou pessoal. 1. Deus será zeloso por sua terra, v 18. 2. Ele derramará a chuva temporã e a serodia, v 23. 3. Ele fará isso para que haja uma colheita farta, v 24. 4. Ele restaurará o que foi roubado e destruído, v 25. 5. Todos receberão esse poderoso derramamento de seu espírito em sonhos e visões, v 28,29. A promessa permanece perpetuamente no ar em resposta ao jejum comunitário. Com exceção da histórica tradição monástica, não houve nenhum movimento de jejum mundial na história da Igreja durante quase 2000 anos. Algo mudou com o livro de Hall. Creio que o cronômetro do céu foi ligado. O livro Atomic Power with God Through Fasting and Prayer catalisou um movimento mundial de oração e jejum de uma forma totalmente inédita. Nos bunkers do céu, a opção nuclear de Joel 2 entrou em ação. Neste ponto, da mesma forma que Lutero fez com a profecia de Hus, eu desafio você a se ver na história como os discípulos se viram na história de Deus no Pentecoste. No cenáculo, depois de o Espírito Santo ter sido derramado, os discípulos reconheceram que estavam vivendo realmente a profecia de Joel. Embora estivesse pairando no ar, aguardando o cumprimento da profecia, a exegese de Pedro da Escritura mostrou que eles eram o cumprimento. Estavam experimentando a chuva temporã de Joel. Aquela profecia, porém, tem duas partes, e quanto à chuva serodia, em 1948, os cristãos entenderam que o momento do jejum mundial de Joel 2 havia começado. Naquela altura, Israel e a Igreja começaram a movimentar-se dentro de uma sincronia da qual poucas pessoas gostaram. Preste atenção no zelo do Senhor pela restauração da terra. Todos nós sabemos que o moderno Estado de Israel foi fundado em 1948, mas muita gente não entendeu o significado do momento, em conjunto com o primeiro jejum mundial durante quase 2000 anos. Coincidência? Não, o cumprimento de Joel 2.
A seguir, no lado judaico da equação, a demarcação da terra de Israel aumentou em 1967 durante a Guerra dos 6 Dias. O que aconteceu do lado gentil? Naquele mesmo ano, iniciou-se a renovação carismática na Universidade de Duquesne. Foi o princípio do moderno movimento Jesus. Os dois grandes amores tribais de Deus, Israel e a Igreja Gentia, estão se movimentando como se fossem um, e não podemos mais ignorar esses fatos. Assim como Daniel, precisamos estudar a palavra, determinar os tempos e orar com eficácia. O movimento Chuva Serodia é um sinal moderno de que o movimento de jejum inspirado pelo livro Atomic Power with God Through Fasting and Prayer está diretamente relacionado com o tempo de Israel para que se tornasse uma nação em 1948, exatamente como Joel 2 profetizara. A história foi ligada no replay. E assim como Jeremias profetizou que o cativeiro de Judá duraria 70 anos, depois dos quais os judeus voltariam à terra, estamos nos aproximando de outro ciclo de 70 anos de restauração. 70, um número significativo e simbólico na Escritura, é o número que determina a história escatológica no livro de Daniel, confronte com 9.24. Muitos estudiosos sugerem que 70 é o número de uma geração ou o número de anos que o homem vive, vê Salmos 90.10, nota 3. O Israel moderno aos 70 anos. O livro de Amós apresenta uma importante profecia para nossa época. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado. E restaurarei as suas ruínas. Trarei de volta Israel. O meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado, da terra que lhe dei. Diz o Senhor, o seu Deus. 9.11, 14, 15. Mediante um mover soberano do Espírito, duas coisas estão ligadas a uma geração. Israel será restaurado à sua terra de tal maneira que nunca mais será desarraigado. E 2. O tabernáculo de Davi será restaurado. Duas coisas. Uma geração. O cruzamento desses dois eventos é um momento divino no molde da história. Javé plantou Israel 3 vezes, na geração de Josué, cerca de 1400 a.C., na geração de Zorobabel, 538 a.C., e em maio de 1948. Mas Israel foi desarraigado depois dos dois primeiros eventos, de modo que não pôde cumprir Amós 9. Estamos vivendo agora na única geração na qual essa profecia pode ser cumprida. Não por coincidência, o sinal confirmador que Amós deu para esse evento é a reconstrução do tabernáculo de Davi. Muitas pessoas acreditam que essa restauração aponta para o movimento mundial de adoração e oração, porque o tabernáculo de Davi era conhecido por adoração e oração incessantes fundado pelo rei. Da mesma forma que o primeiro movimento de oração 24/7, este movimento fala da influência governamental da adoração e intercessão na terra. Gosto da explicação de Bickley. O tabernáculo de Davi encontra expressão nacional em Israel e expressão internacional no corpo de Cristo. Nota 4. Conforme detalhado no capítulo 3, o movimento mais volumoso de adoração e oração na história foi lançado em 1999. Será por acaso que o ponto culminante de 70 anos da formação do moderno Israel, de 1948 a 2018, a duração de uma geração, ocorrerá em meio a esta grande restauração mundial da casa de oração para todas as nações? Se você vê o momento como eu vejo, espero que também sinta o grande desejo de iniciar uma guerra no céu com coragem e dinamismo. Estamos na mesa de parto. Vamos empurrar com força, promover um acordo em massa aos tempos e momentos propícios de Deus. Walter Wink explica perfeitamente o processo vigoroso e necessário. A oração intercessora é o desafio daquilo que está no caminho do que Deus prometeu. A intercessão visualiza uma futura alternativa, alguém aparentemente predestinado pelo impulso das forças no momento. A oração impregna o ar com um tempo ainda por vir na atmosfera sufocante do presente. A história pertence aos intercessores que acreditam que o futuro existe, um futuro que pertence a quem for capaz de imaginar uma nova e desejável possibilidade, que a fé então se fixa como inevitável. Se queremos levar o entendimento bíblico a sério, a intercessão muda o mundo e muda o que é possível para Deus. Nota 5. Isso é poderoso, mas facilmente esquecido. Deus é soberano, absolutamente soberano.
Nada falta à sua total onisciência, supremacia e domínio da história. No entanto, dentro de seu domínio total, Deus dignificou de tal forma o papel do intercessor e da obra da oração que restringiu sua soberania à cooperação do homem. Deus procura um homem para se colocar na brecha, vê Ezequiel 22.30 e, na verdade, admira-se quando não encontra alguém com tal disposição. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Isaías 59.16. É exatamente por isso que estamos sendo chamados para outro movimento de jejum mundial, um jejum construído sobre Hall, renovado 50 anos depois por Bright e agora, 20 anos depois, pela graça de Deus, expandido a uma escala que abrangerá o mundo inteiro. Creio que todas as nações da Terra já estão sendo movidas pelo Espírito de Deus para avançar como nunca. Estou incluindo minha voz nesse coro, mas, na verdade, creio que a obra já começou em você, como um abismo chamando outro abismo. Meu amigo, não se engane, há uma plenitude de tempo maior que qualquer outra. Considere todos os ciclos que se cumprirão dentro dos próximos 5 anos. Ciclos para um novo movimento Jesus, nota 6. Antes agora evento ciclo, anos. De 1994 a 1995, 2015 avivamentos em Brownsville e Toronto 20 anos. 1906-2016 Rua Azusa 110 anos. 1947-2017 Chuva Serodia em 70 anos. 1947-2017 Avivamentos de Cura 70 anos. 1967-2017 Renovação Carismática 50 anos. 1967-2017 Guerra dos 6 Dias, Israel, 50 anos. 1517-2017 Início da Reforma 500 anos. 1948, 2018 Israel Moderna como Estado 70 anos. 1948-2018 Avivamentos em Hollywood em Bill Bright 70 anos. 1949-2019 Avivamentos Estudantis, Billy Graham, 70 anos. A reação da Igreja precisa ser igual ao tamanho da promessa, porque estamos vivendo nos dias de um sonho divino e comunitário. Consciente ou inconscientemente, cada pessoa não vive apenas a própria vida, mas a vida do tempo de alguém. Será que nossos sonhos, por exemplo, são até certo ponto facetas de um sonho maior e mais volumoso que está começando a acontecer no mundo? Explicando de outra forma, quando Deus deseja iniciar um novo movimento na história, Ele não intervém diretamente, mas envia-nos sonhos e visões que podem, se forem levados em consideração, iniciar um processo. Nota 7. Eu encorajo você a pôr isso ponderadamente à prova diante do Senhor. De minha parte, vejo que preciso transmitir a palavra da forma mais clara e corajosa que sinto em meu espírito. Estamos no momento propício dos 70. Se isso for verdade, então esta é a hora de Daniel, com principados e poderes enfileirados contra os 70 em uma escala igual àqueles tempos na Babilônia. A Igreja necessitará de poder nuclear. Embora a vitória da cruz tenha sido verdadeiramente estabelecida no céu, Jesus ainda aguarda a palavra do Pai para vir ao encontro de sua noiva. Até lá, os Salmos 2 e 110 deixam claro que a terra precisa ser preparada como um estrado no qual os pés de Jesus possam pousar. Pés tocando a terra, essa é a função de um corpo físico. Você e eu somos esse corpo. Fomos convidados, ou melhor, compelidos pela vontade de Deus a pôr em prática o Salmo 2, Pede-me, e te darei as nações como herança, e o Salmo 110, o Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Agora, mais que nunca, precisamos reagir com a sabedoria da Escritura. Observe também que o jogo de palavras em momento propício dos 70 é intencional. Se você for simples o suficiente para entender, às vezes Deus fala por meio de trocadilhos. Um novo movimento Jesus está vindo porque os 70 nos dizem, como na década de 1970, quando os povos de todos os lugares estavam sendo radicalmente salvos. Lembro quando um amigo meu não salvo aproximou-se de duas pessoas desconhecidas no norte da Califórnia e perguntou-lhes que horas eram. Em vez de olhar para o relógio, a resposta simples deles o surpreendeu. É hora de você ser salvo. Aquela foi a mensagem toda dos dois homens. Cheio de uma convicção imediata, meu amigo fez exatamente o que eles disseram. Foi mais ou menos o que ocorreu na década de 1970. Israel está prestes a completar 70 anos.
O último movimento mundial de jejum completa 70 anos. O movimento Chuva Serodia vai completar 70 anos. E uma sensação palpável de um novo movimento Jesus ao estilo da década de 1970 está pairando no ar. O 70 está sobre nós? Faz chover. Muitos anos atrás acordei com um peso no coração para reler dois livros que haviam impactado profundamente minha vida: Shopping History Through Prayer and Fasting, moldando a história por meio de oração e jejum, no qual Derek Prince revela como o jejum precipita a chuva serodia, e Rain from Heaven, a Chuva do Céu, de Arthur Wallis, pai do movimento carismático na Inglaterra. Este livro trata dos componentes principais vistos cada vez que um avivamento irrompe. Trata da vinda das chuvas do céu. Infelizmente, por ter cedido muitos exemplares ao longo dos anos, não encontrei nenhum dos livros em minha casa. Mas senti uma sensação de urgência. Sabia que o Espírito estava me levando a lê-los de novo e rápido, e passei o dia inteiro gemendo interiormente: Deus, ajuda-me a encontrar esses livros. Estás querendo me dizer que o jejum precipita a chuva serodia? Voltei a procurar em minha estante na esperança de ter colocado os livros em outra parte, mas não os encontrei. Aquele anseio enorme que sentia pela chuva serodia de Joel 2 não diminuiu. Naquela noite fui pregar nos desertos de Lancaster, Califórnia, em uma igreja pastoreada por meu amigo Joe Sweet. Enquanto estava no escritório de Joe cuidando dos preparativos finais para proferir a mensagem, ele levantou-se subitamente da cadeira, dirigiu-se à sua estante e disse: "Venha aqui, Lu. Acho que você está procurando este livro. Você sabe o que aconteceu, certo? Ele pegou o livro Rain from Heaven, de Arthur Wallis. Mal consegue me contar. Conheço o sussurro de Deus, mas aquele foi mais semelhante a um grito. Eu sabia que Deus estava me dando um sinal para acreditar que Ele enviaria um grande derramamento do Espírito Santo da chuva serodia. Voltei a Pasadena e na manhã seguinte estava lecionando em uma escola de profecia. Assim que a aula começou, um dos alunos dirigiu-se a mim e disse: "Ei, Lu, esta manhã, na igreja Vineyard de Anaheim, um homem me chamou e disse: sei que você vai ver Lu Engle hoje. Entregue-lhe este livro, ele está à procura dele." Oh! Aluno entregue-me o livro Shaping History Through Prayer and Fasting, de Derek Prince. Se você me perguntasse por que estou escrevendo este livro, possivelmente esta é a história que eu contaria. Ao longo dos anos, a palavra do Senhor tem me sacudido, dizendo que dias como esses chegariam. Tenho certeza de que fui chamado para iniciar um jejum que precipitará a chuva serodia. Enquanto escrevo, tenho uma sensação pungente de que o tempo é agora. A balança da história pode estar dependendo de nossa resposta. Digo isso porque o profeta Zacarias declarou: peça ao Senhor chuva de primavera, 10.1a. Se é tempo de chuva, por que se preocupar em pedir? Por que você deseja que as nuvens estejam repletas de chuva? As pessoas costumam acusar de presunçosos aqueles que apoiam o poder da oração, talvez querendo dizer que não necessitam nem um pouco de nós. Creio exatamente no oposto, que é presunção não fazer caso do padrão claro da Escritura. Se você sabe que o tempo de chuva chegou, não põe Deus à prova desprezando os tempos, você permite que os tempos determinem sua intercessão. Necessitamos de chuva. Sim. É tempo de chuva. Sim. Então, ore por chuva. Conforme vimos no capítulo 8, quando Daniel percebeu que o auge dos 70 anos do exílio na Babilônia estava terminando, ele não se alegrou com o momento. Tomou a decisão de jejuar e orar para ver o fim do exílio. De acordo com o Prince, Daniel não interpretou a promessa de Deus como se sua obrigação de interceder tivesse terminado, mas, ao contrário, como um desafio para buscar Deus com mais intensidade e fervor do que antes. Essa determinação renovada é lindamente expressa nas próprias palavras de Daniel. Por isso me voltei para o Senhor Deus. Na vida de oração de cada um de nós, há um tempo em que temos de voltar o rosto para Deus. Desse momento em diante, nenhum desânimo, nenhum desvio de pensamento, nenhuma oposição conseguirá nos fazer voltar atrás até obtermos a garantia total de uma resposta à qual a palavra de Deus nos dá direito. Nota 8. Essa é a participação que a revelação exige. Nos dias da chuva serodia, milhares de pessoas como Daniel no mundo inteiro começarão a jejuar com fé e a orar com alegria: envia a chuva. Em contraste, Jesus advertiu os fariseus de que o julgamento era inevitável porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu, Lucas 19.44.
Se eles tivessem aceitado a vinda de Jesus, como as coisas poderiam ter sido diferentes? Ao contrário, 70 anos após o nascimento de Jesus, na própria época da mais clara visitação de um Deus da aliança por meio de seu Filho da aliança até o povo da aliança de uma terra da aliança, a cidade da aliança, Jerusalém, foi destruída. Fico pensativo, sem palavras e profundamente motivado a orar. Ai, não ponha a aliança e a soberania à prova afastando-se da exigência bíblica de render-se às armas do jejum e da oração. Na soberania de Deus, ele ordenou sua participação no processo. Entre no programa de discipulado de Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Mateus 6,10. Que ninguém diga que perdemos o dia de nossa visitação. O Espírito está mais uma vez levando Jesus ao deserto por meio de seu corpo na terra. Nós o seguiremos? O cânon da história. Disseram a respeito de Churchill, ele usou a história como um cânon para colocar o rugido de volta no leão da Inglaterra. Ao longo deste livro, estou tentando usar a história, antiga, pessoal e contemporânea, para colocar o rugido de volta na alma da Igreja Global. Gostaria de revisar rapidamente os 3 eventos principais que se seguiram ao jejum nacional de Bright. Item: o Promise Keepers mobilizou o coração dos pais em relação aos filhos, e 1 milhão de pessoas se reuniram no National Mall, em Washington, D.C., para jejuar e orar. Item: o Decol aproximou o coração dos filhos aos pais, e 400 mil se reuniram para jejuar e orar. Item: um movimento de oração cada vez maior e mundial nasceu simultaneamente em 3 locais, Pasadena, Kansas City e Londres, entre outros, em setembro de 1999. O Dr. Bright profetizou um grande avivamento na virada do século. Penso que ele viu com precisão, mas descreveu como um único evento aquilo que necessitaria de uma sequência. Orações poderosas precedem avivamentos poderosos. Portanto, quando mais ou menos 2 milhões de cristãos começaram a jejuar e orar, houve um movimento inteiro de consagração, culminando com oração incessante. Essa cultura radical de intercessão está agora saturando implacavelmente os céus por quase 20 anos, enchendo as taças de ouro do céu com oração. A promessa da Escritura diz que essas taças entornarão. Apocalipse 5,8, 8,35. Oh, Jesus, faz chover. Notas do capítulo 11. Nota 1. Shavda, o poder secreto da oração e do jejum, p. 26. Nota 2p. 71. Nota 3. Além disso, 70 é um número determinante para Israel, v Números 11.16-25, e o número das nações gentias registrado em Gênesis 10. Nota 4. Spirit of the Tabernacle. Nota 5. Powers that be, pages 185-186. Nota 6. Embora um poderoso movimento do Espírito Santo tenha irrompido em fevereiro de 1948, foi precedido por meses de jejum com início em outubro de 1947, quando cerca de 70 alunos da escola bíblica se reuniram no Canadá para jejuar e orar por um período prolongado. Esse jejum estendeu-se até fevereiro e foi considerado o início do movimento Chuva Serodia. Nota 7. Wink. Powers that be, page 285. Nota 8. p. 122-123.